E essa palestra está sendo promovida pelo Programa Empreender. Para quem ainda não conhece o nosso departamento, é um conjunto de ações cujo objetivo é o desenvolvimento e fortalecimento das empresas por meio do associativismo, ou seja, é a união de empresas do mesmo segmento ou multissetoriais que tem como objetivo desenvolver e fortalecer vocês, empresários, diante desse mercado competitivo que temos atualmente. E isso acontece por meio de ações conjuntas, como, por exemplo, compras coletivas, campanhas de marketing coletiva, treinamentos, cursos, palestras, eventos, missões empresariais, a troca de informações e experiências, que é um dos ganhos mais ricos que nós temos, e tudo isso para discutir problemas comuns e buscarmos soluções conjuntas. O Programa Empreender é existente na CIRP há 24 anos, desde 2002. Atualmente temos 11 núcleos ativos, inclusive o Eduardo, nosso querido palestrante, está em um dos nossos núcleos, né? E caso vocês queiram conhecer mais sobre o nosso departamento, sobre algum serviço específico da associação, basta entrar em contato conosco através do telefone 16 99384 6457. Essa palestra tem como objetivo orientar todos vocês, empresários, empreendedores, colaboradores, enfim, todos vocês que estão aqui hoje conosco, referente ao planejamento financeiro e principalmente em todas essas mudanças que estão acontecendo da reforma tributária. Mas o foco é a gestão financeira da sua empresa. Bom, antes de passar a palavra para o nosso palestrante, apenas informando, né, algumas orientações. Nós temos convênio com o estacionamento Itamaraty, que fica aqui na rua Viscondinha 1 mesmo, 462. Então basta solicitar o carimbo no comprovante do estacionamento, que vocês obtêm um desconto de R$ 1,50 na hora. Deixamos o momento do coffee, esse tempinho de forma proposital, para que vocês se conectassem, se conhecessem, fizessem network. E pensamos e preparamos esse evento com muito carinho para todos vocês, então aproveitem muito todas as informações que serão transmitidas aqui hoje. E agora eu quero apresentar o Eduardo Ribeiro Rodrigues, que é economista, especialista em gestão financeira e controladoria pela FGV, mestre em administração pela UFO e doutor em administração das organizações pela USP, com sólida experiência executiva nas áreas de finanças e controladoria. Construiu sua trajetória ajudando organizações a fortalecer controles, melhorar resultados e enfrentar desafios de crescimento com mais segurança. Atualmente é sócio e consultor financeiro da Praxis em Consultoria e Educação Corporativa, onde trabalha diretamente com empresas no aprimoramento da gestão, da performance e da visão estratégica do negócio. Eduardo, por favor, a palavra é toda sua. Muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Legal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa palestra, ao evento de hoje. É uma honra, é um prazer estar presente em um evento como esse, podendo trocar conhecimento, trocar figurinhas a respeito de um assunto que faz toda a diferença no dia a dia das empresas, não é mesmo? Gostaria também de agradecer especialmente a Associação Comercial de Ribeirão Preto, em nome especialmente da turma, do time do Programa Empreender, que fez esse convite e nos deu a honra e o privilégio de participar desse ciclo de palestras que está acontecendo durante o mês de junho, falando da reforma tributária. Eu imagino que está tirando o sono de muita gente aqui, não é isso? Enfim, então vamos começar a falar sobre esse tema de gestão financeira, mas eu gostaria de fazer não sei se uma provocação ou fazer uma observação de início para a gente dar andamento no que a gente vai discutir ao longo da noite. A reforma tributária não vai quebrar da sua empresa. Alguém pode já estar pensando, esse cara é maluco. Não é isso? Mas o que acontece? Eu não estou falando que vai ser um cenário fácil
essa reforma pela qual nós já começamos agora e vai terminar em 2033. É um grande desafio que todos nós vamos enfrentar, já estamos enfrentando, e que nós temos que passar por esse desafio. Porque quando eu falo que a reforma tributária não vai quebrar a sua empresa, eu quero que a reflexão seja: a falta de gestão financeira, sim, isso pode quebrar a sua empresa, como já quebrou muitas empresas. O objetivo da nossa palestra não é aprofundar nos temas da reforma tributária. Nós tivemos aí a semana passada especialistas, advogados, tributaristas, contadores que nos trouxeram todas as dificuldades, as especificações relacionadas ao tema. Imagino que muitos de vocês já estão consultando seus contadores, advogados tributaristas para se preparar para esse momento. O objetivo hoje é a gente discutir gestão financeira. A gente vai falar um pouco dos gargalos da gestão das empresas, os gargalos mais comuns que acontecem nas empresas como um todo, e trazer sugestões, trazer boas práticas para corrigir ou melhorar, aperfeiçoar a gestão como ela está sendo feita hoje. Okay? Então esse é o nosso objetivo, discutir um pouco essa questão de como eu faço a gestão financeira. Quais são os meus gargalos? Qual que é o calo que está me apertando no meu dia a dia? E quando a gente fala de pensar em preparar a nossa empresa, o financeiro da nossa empresa, por conta de uma reforma tributária, na verdade a gente precisa dar um passo para trás, ou muitas vezes mais de um passo para trás, e entender como está o meu financeiro para estar preparado para fazer a gestão da minha operação. E a gente está falando de reforma tributária que vai influenciar o meu financeiro, mas não é só a reforma tributária que afeta o caixa da empresa. A gente tem que estar preparado para o dia a dia da nossa operação, especificados, cada um tem uma operação diferente. A gente tem uma atual carga tributária que não é das mais baixas e simples, a gente tem uma taxa de juros alta, a gente está falando aí de uma escala 6x1 que vai mudar, que também está tirando sono de muita gente. Enfim, são vários cenários que me obrigam a ter uma gestão financeira profissional. E aí, eu gosto de trazer alguns dados, quando eu falo que eu tenho que dar um passo atrás. Não é vou resolver o meu financeiro agora só por conta de uma reforma tributária. Porque quando a gente olha algumas pesquisas, que até corroboram um pouco com a nossa experiência de mais de 30 anos fazendo gestão financeira, contribuindo com a gestão financeira de empresas, algumas pesquisas que a gente tem aí do Sebrae faz todo ano, algumas pesquisas da FGV, da Deloitte e do IBGE, trazem números que nos assustam, que nos preocupam. Então, não é só a reforma tributária. Então, segundo o Sebrae, em 2024, hoje no Brasil, aproximadamente 94% das empresas ativas no Brasil são micro e pequenas empresas. São essas empresas responsáveis pelo volume de empregos que são gerados na economia e movimentam a economia como um todo. Mas o que é o mais alarmante é que a grande maioria dessas empresas, segundo o Sebrae, não possui uma gestão financeira estruturada. Então, se a gente está falando de uma reforma tributária que nós estamos com medo, e ela vai nos impactar com certeza, e a gente tem que ficar preocupado mesmo, então a gente vai falar de uma gestão financeira que não é só para nos blindar o nosso caixa por conta dessa gestão financeira. É por uma série de fatores que muitas empresas ainda não estão fazendo a lição de casa quando se fala desse assunto. Aí eu peguei alguns dados dessas várias pesquisas, que eu coloquei ali a fonte, e trouxe algumas informações para a gente refletir. Quando a gente pega os dados, a gente olha ali que 68% das empresas que foram pesquisadas, ali, participaram dessa pesquisa, 68% não possui gestão financeira formal. Então, aquela empresa ela nasce pequenininha, geralmente quem faz a gestão financeira é o dono da empresa, a dona da empresa. Ela vai crescendo, geralmente quem vai para o financeiro é alguém da confiança do dono do negócio. Até aí tudo bem, não tem problema. Mas essa pessoa de confiança ela tem que ter um mínimo de conhecimento técnico sobre o assunto, ou ter pelo menos um mínimo de experiência. Porque lá na frente, isso pode não dar um resultado positivo. Então, a maioria das empresas brasileiras ainda não tem uma formalização, uma estrutura financeira de acordo com o que manda as regras ou as práticas de finanças. 64% sem controles. O que é controle? A gente vai falar durante a palestra. Eu tenho que acompanhar as minhas operações, as atividades da minha empresa, porque as minhas operações têm que gerar um resultado.
Se eu não conheço, se eu não tenho controle, eu não sei qual é esse resultado, e muitas das vezes, quando eu não tenho controle, uma estrutura, eu trabalho no fio. Eu trabalho no dia a dia, apagando incêndio por dia, e não estou fazendo um acompanhamento devido daquilo que está acontecendo na minha empresa. Um outro, que é um clássico, quando a gente trabalhando com consultoria financeira. 57% mistura, né, o bolso da empresa com o bolso dos acionistas. Esse é um clássico que acontece muitas vezes. Ele tem um impacto direto na liquidez e na rentabilidade das organizações, mas isso a gente vai discutir um pouquinho depois especificamente sobre isso. Outros dados. 49% das empresas trabalham sem indicadores. Como é que eu vou fazer gestão, medir resultado, se eu não tenho alguns indicadores imprescindíveis para o meu negócio, que a gente vai falar deles também. Mas o indicador ele indica o quê? Indica como está aí a eficiência operacional do meu negócio. Eu tenho que conhecer a eficiência que as minhas vendas estão gerando, a minha produção, a minha operação. Eu só faço isso tendo alguma coisa que me indique isso. E muitas empresas trabalham no escuro, quando não tem esses indicadores. E 42% das empresas trabalham sem projeções. Ou seja, trabalho olhando para o retrovisor. Eu falo que a empresa que trabalha sem projeção é a famosa empresa bombeiro. Conhece a empresa bombeiro? É aquela que apaga um incêndio por dia. E tem a empresa safari, que é aquela que mata um leão por dia. Então, quando eu não olho para frente, eu não tenho uma meta definida, eu estou apagando meu incêndio por dia. Então, é um dia de cada vez. Então, a maioria das empresas, 42% aí, trabalham sem projeções. Então, em cima disso, isso aqui é um amplo geral, são essas pesquisas, mas isso corrobora muito o que a gente vê realmente nesses anos todos trabalhando com gestão financeira das organizações. E a gente sabe os gargalos, quando se fala de gestão, evidentemente, os gargalos, as dores do empresário, do empreendedor, vão ser diferentes de acordo com o tamanho da empresa. Então, evidentemente, que aqueles problemas, para uma empresa maior, geralmente já passou por essa fase. Alguns problemas ali é de uma empresa menor que está começando a sua estruturação. Então, em cima disso, eu coloquei aqui, eu separei os principais problemas, os principais gargalos, as principais dores que as empresas enfrentam de acordo com o seu tamanho. Colocando o tamanho aí de acordo com o volume de faturamento. E aí eu gostaria de refletir isso um pouco com vocês. Coloquei alguns, provavelmente vocês vão pensar, olhando esses números, pensar na cabeça de vocês e falar, puxa, tem mais coisa aí que não está aí. Mas aqui a gente colocou alguns itens para sintetizar. Micro e pequenas empresas. Então ali são as principais dores, os principais gargalos que comprometem a gestão financeira desse tipo de empresa. Primeiro, como a gente já falou, caixa é igual conta pessoal. Eu sei que tem momentos que a gente acaba misturando. Mas se no início eu comecei errado, eu vou carregar isso por um tempo. E a gente vai discutir depois um pouco uma possível solução para isso. Fluxo de caixa não é feito. Pequena empresa muitas vezes não faz o fluxo de caixa, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, que isso é básico. Fluxo de caixa não é eu olhar diariamente o saldo da minha conta, ver o que eu vou receber, o que eu tenho que pagar, e ver, opa, vai dar ou não vai dar? Usa o limite aí. Vamos usar o cartão de crédito pessoal para pagar o fornecedor. Não é assim? Então, isso não é fluxo de caixa. Fluxo de caixa não é olhar saldo bancário no dia para ver se dá para pagar as contas. A gente tem que ter essa estrutura. E muitas vezes nós não temos. Preço no chute. É muito comum. Como você forma o seu preço? Multiplica por 5. Multiplica por 3, multiplica por 4, multiplica por 150%. Por que você faz esse número? É um número cabalístico. Então, muitas vezes o preço é no chute, é aquele número que eu multiplico e chego no preço do meu concorrente. Eu formo o preço olhando no concorrente. Não que isso esteja errado. Esta é uma premissa. Eu tenho que olhar meu concorrente, mas formar preço vai muito além disso. Outra coisa, crescimento estrangula o caixa. Então, quando eu sou pequeno, o meu objetivo é crescer. Se eu vou crescer sem um mínimo de planejamento e de controle, a hora que eu estou crescendo, isso em algum momento vai estrangular o meu caixa. Eu sou pequeno, que vai virar uma média empresa endividada,
e vou sofrer mais para se tornar uma grande empresa. Então, é o que eu chamo de dor do crescimento. É o momento que eu estou ali crescendo, eu montei meu negócio, eu sou pequeno, mas eu estou crescendo, tenho boas perspectivas, é o momento que eu tenho de profissionalizar, de estruturar o meu financeiro. Porque muitas das vezes as empresas entendem que crescimento é aumentar as vendas. Perfeito, eu tenho que aumentar as minhas vendas. Mas as minhas vendas elas têm que vir acompanhadas de um planejamento no meu caixa. Quem aqui já não ouviu falar vendo, aumento as minhas vendas, eu não estou vendo dinheiro. Vou vendo, estou pegando dinheiro emprestado para o banco. O que é isso? É um crescimento de vendas sem o mínimo de planejamento para ver. Eu aumento as vendas aqui, perfeito, ótimo, e aqui meu caixa. Não é isso? Sem nenhum indicador e decidem no feeling. Né? É a famosa empresa Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se eu decido no feeling, se eu não tenho o mínimo de indicador, eu vou à mercê do mercado. Eu vou de acordo com que está bem. Se o negócio está bem, a gente vai tocando. Quando aperta em alguma situação, né, como a Rafa falou, que o empresário brasileiro é um herói, e é mesmo, porque o cenário não é dos mais simples, cenário político, cenário econômico, concorrência, cenário fiscal, tributário, etc, etc. Isso nos reforça a importância de ter uma gestão financeira mais estruturada. As médias empresas também não faz preço como deveria, né? Geralmente é também aquele número cabalístico, se multiplica pelo custo e acha um preço, está sempre olhando o concorrente. Né? Contabilidade fiscal é diferente de contabilidade gerencial. O que acontece? Muitas vezes, alguns escritórios de contabilidade, quando tem a contabilidade interna, já não é tanto assim. Mas quando eu tenho um escritório de contabilidade prestando serviço para a gente, ele geralmente gera o que para a gente? Muitas vezes ele nos dá guia para pagar todo mês, não é isso? E aí quando a gente pede um balanço, uma DRE, quando a gente vai pegar dinheiro emprestado no banco, que o banco nos pede um balanço, uma DRE, ele nos dá essa informação, que a gente usa para fins de crédito. Mas o que eu faço com essa informação no meu dia a dia? Então, muitas vezes o empresário ele não quer aquela DRE porque ele já sabe que ali não reflete a real situação dele. Se isso acontece, eu tenho que ter uma DRE gerencial. Porque a DRE, né, demonstração de resultado do exercício gerencial, ela me mostra a situação da empresa, a real situação da empresa. Então, eu não confio na DRE do contador, porque ela não reflete a minha empresa, mas eu também não faço no gerencial. A gente vai falar sobre isso também. Capital de giro estrangulado. Então, se eu lá quando eu era pequeno, eu não planejei o meu crescimento, cresci só olhando as vendas e não olhando aqui atrás no meu back office, chega uma hora que eu estou vendendo, já bati lá, saí do simples, estou batendo no lucro presumido, estou faturando, mas eu estou aqui com o caixa até o pescoço, porque eu não planejei esse crescimento. Controles descentralizados, custo mal apurado. O controle descentralizado é quando a empresa tem lá um sistema de folha de pagamento, aí tem um sistema de emissão de nota fiscal no outro sistema, aí faz a gestão financeira na planilha Excel, ou seja, está tudo solto as informações. Então eu preciso de alguém, eu não tenho recursos hoje para ter um sistema perfeito, um TOTS da vida, um SAP. Ok, se eu tenho várias informações, eu tenho que ter alguém que junte essas informações e traduza tudo isso de uma forma clara e objetiva as pessoas que estão tomando decisão na organização. E custo mal apurado, né? Às vezes não faz nem gestão de custos, e isso impacta diretamente na rentabilidade. E as grandes empresas. As grandes empresas, já com faturamento maior, já estão ali no lucro real, muitas delas já têm uma estrutura de controladoria, uma estrutura de gestão financeira um pouco mais avançada do que as empresas que estão ali no patamar de faturamento menor. Mas muitas vezes é muito comum também em empresas grandes a gente encontrar as dores das pequenas empresas. É muito comum. Então, às vezes tem um controller que gera relatório. Eu fiz um projeto uma vez numa empresa e o proprietário reclamava e trabalhava sem informações. Ele tinha um controller lá. Aí, conversando com o controller, ele apresentou para a gente os controles mais belos do mundo. Tinha orçamento, tinha indicador, só que não apresentava para o dono da empresa. Aí, mas, e aí? Ele falou, não, eu apresentei uma vez e ele não deu bola.
Então, o que acontece? Muitas das vezes eu tenho informação, mas eu não sei transmitir essa informação. Porque se tem uma coisa importante, na hora que a gente fala das boas práticas, é a questão de você adaptar a informação para a direção da empresa, quando eu já estou falando de uma empresa maior, eu, gestor financeiro, eu, controladoria, eu tenho que adaptar essas informações para o proprietário, para o dono do negócio, às vezes informações para uma área comercial, para uma área de compras, para uma área de produção, eu tenho que dar informação mastigada. Se eu tenho essa informação, eu tenho que traduzir essa informação. Tá? E muitas das vezes isso não acontece. Então, resumindo, um diagnóstico, né, orienta onde concentrar esforço de controladoria para esse planejamento. Então, isso aqui são algumas dores, algumas mais, outras menos, existem outras, mas isso aqui é o que a gente vê muitas vezes na prática. Então, independente se é pequeno, médio ou grande, os gargalos existem. O objetivo é a gente minimizar os impactos desses gargalos, fazendo o melhor que a gente pode no dia a dia, trabalhando a gestão, para que esses gargalos não impactem diretamente o meu caixa. Porque caixa, a gente sabe, é o que a gente falou no início. É o que pode gerar insolvência de uma organização e futuramente até mesmo fechar. Aqui para a gente fazer um grande resumo. Tá? Esse aqui seriam aí, de uma forma sintetizada, eu coloquei 7, mas evidentemente existem outros. Mas os principais erros muito comuns que os empreendedores, os empresários devem levar em consideração quando pensam nas finanças das suas empresas. Tá? Coisa simples, que a gente vai trabalhar sugestões para melhorar tudo isso, mas que acontece em grande parte das empresas. Como a gente já falou, misturar caixa pessoal e empresarial. É um problema que acontece, normal, no começo, evidentemente que muitas vezes a necessidade faz isso, mas não significa que isso é uma regra que vai acontecer durante todo o meu período de vida da minha empresa. Vai chegar uma hora que eu tenho que fazer essa separação. Crescer em receita sem cuidar da margem. Gente, eu tenho que vender, aumentar as minhas vendas. Mas crescimento de vendas tem que vir acompanhado de um planejamento financeiro. Conheço empresas que eu tenho que vender. Se a empresa está crescendo, tá, estou vendendo muito. E o caixa? Estou pegando dinheiro emprestado. Cadê o pessoal? Foi embora. Pegar dinheiro emprestado, não. Não é isso? Então eu tenho que vender, tenho que crescer minhas vendas. Ok, perfeito. Mas eu tenho que trabalhar junto esse aumento de vendas com a minha cozinha aqui, meu capital de giro. Impacta diretamente. Estratégias de crescimento de vendas. Vamos dar desconto para aumentar as vendas. Impacta minha rentabilidade e meu capital de giro. Vamos crescer dando prazo para o meu cliente. Ótimo, aumenta as vendas. O meu capital de giro fica ali descoberto. Tem como resolver isso? Tem. E a gente vai dar sugestões sobre isso. Ausência de fluxo de caixa projetado. Então, eu não tenho fluxo de caixa, ou quando eu faço um fluxo de caixa, eu não projeto. Eu fico trabalhando olhando o retrovisor. Eu não estou olhando para frente. Eu vou mostrar para vocês que o fluxo de caixa, no mínimo, eu tenho que ter uma antecedência de 1 semana a 15 dias. Senão, eu não estou fazendo gestão financeira. Certo? Tomar decisão sem DRE atualizado. Né? Então, a gente vai ver que a DRE gera um volume de informações extremamente importantes para a tomada de decisão no dia a dia. Às vezes eu nem tenho a DRE e às vezes eu tenho e não tomo uma decisão usando essa informação. Decidir preço apenas pelo concorrente. Então, eu formar o preço olhando o meu concorrente, olhando o meu vizinho. Só que se ele tiver uma gestão financeira, uma gestão de custos melhor que a minha, ele vende pelo mesmo preço que eu e ganha muito mais dinheiro que eu. Tem menos problemas financeiros do que eu. Aí a gente vai discutir um pouco sobre isso. Desconhecimento de margem de contribuição e ponto de equilíbrio, que a gente vai focar um pouco nisso durante a palestra, e falta de indicadores de desempenho. Então, eu gostaria que refletissem se isso acontece hoje no negócio de vocês ou no negócio de pessoas que vocês conhecem. Esses são erros comuns que têm como resolver e precisam ser resolvidos o mais rápido possível. Porque esses erros, essas situações, vamos dizer assim, elas vão impactar diretamente a margem do meu negócio. Elas vão impactar diretamente a liquidez do meu negócio. E quanto mais rápido eu arrumo isso, mais rápido eu consigo me livrar daquele endividamento, né? Entre outros fatores, evidentemente, endividamento, mas melhorar minha rentabilidade, conhecer melhor o meu negócio e ter o controle da situação. Porque quando eu estou incorrendo nesses 7 erros, eu não tenho controle real da empresa. Eu não tenho controle efetivo da situação. Tudo bem? Tranquilo? A reforma. Então a gente começou falando da reforma, né? Semana de reforma que a associação está fazendo, que está tirando sono de muito empresário.
A gente teve aqui a semana passada 3 profissionais do mais alto gabarito discutindo o tema, né? E muitas vezes até brincando com os palestrantes, quanto mais a gente escuta sobre o tema, mais dúvida a gente fica, né? Então ainda tem muita controvérsia, muito assunto. E como eu falei, o nosso objetivo é discutir gestão financeira e não especificamente as regras da reforma tributária. Mas a gente sabe que ela vai influenciar o capital de giro das empresas, a rentabilidade das empresas. E eu trouxe aqui basicamente 4 itens, tá? Evidentemente que a reforma como um todo, ela vai ter um impacto muito forte na rentabilidade e na gestão financeira das empresas. Mas, especificamente, esses 4 itens são os que mais chamam a atenção e as empresas já devem estar já se preparando para essa reforma tributária, porque a hora que ela acontecer, a hora que tiver a virada, né, a gente está em fase de teste agora, isso vai até 2033, mas entender como isso impacta o caixa da empresa. Um dos itens é o tal do split payment. O split payment vai ser uma revolução do ponto de vista de tecnologia que vai abraçar a questão das empresas, do sistema das empresas, do sistema do mercado financeiro, do sistema financeiro, porque basicamente esse split payment, né, ainda estamos falando que a partir de 2027 ainda vão ser nem todas as empresas, mas somente alguns negócios que vai começar a funcionar isso, mas segundo o fisco, o split payment representa, ou significa que a partir do momento que você emitiu o seu documento fiscal, a sua nota fiscal, a hora que o cliente pagar, o imposto que está embutido naquela nota já vai diretamente para o fisco. E você recebe líquido o valor do seu produto ou do seu serviço. Onde impacta isso? No que a gente chama de float tributário. Nosso nome é float. Então, muitas vezes, as empresas financiam ali alguns dias do seu fluxo de caixa por meio do tributo. Você tem alguns dias ali hoje para pagar o tributo. Muitas vezes atrasa um pouquinho. Essa folguinha financeira com o split payment vai terminar. Porque emitiu a nota fiscal, o cliente pagou o imposto, já vai para o fisco. Então, no primeiro momento, eu tenho que ter previsibilidade financeira para me adequar a essa situação. Evidentemente que depois, com o passar do tempo, eu vou ter uma previsibilidade, pelo menos com relação ao pagamento de tributos. Mas, no primeiro momento, grande parte das empresas, principalmente pequenas e médias, elas se financiam com esse prazo. Isso acabou. Vai acabar quando esse split payment estiver 100% implementado. Quando vai ser isso? 2027, algumas empresas ainda não está claro quanto que vai ser 100% dos negócios isso. Mas está no radar. Outro ponto é a não cumulatividade plena. Ou seja, aquisição a partir do ano que vem de bens, serviços, produtos e até de investimento, isso vai gerar um crédito. Isso, do ponto de vista, se eu tenho um controle gerencial muito bem feito, que vai exigir que as empresas tenham o controle desses créditos, no médio prazo, isso provavelmente vai ser muito bom do ponto de vista da rentabilidade do negócio, se as empresas se aproveitarem bem dos créditos que vão acontecendo na sua operação. Evidentemente que isso vai ser diferente se eu sou indústria, se eu sou varejo, se eu sou prestador de serviço, dependendo do serviço que eu presto, vão ter nuances diferentes. Mas a questão é que agora todo o processo, toda a cadeia vai gerar o crédito, direito ao crédito. E eu tenho que ter um controle mínimo para aproveitar desses créditos e se beneficiar dessa situação. Outro ponto é o cálculo por fora. Então, o que acontece? Então, a reforma tributária, 5 tributos hoje vão virar 2. É o CBS e o IBS. E hoje, quando eu formo o preço de venda do meu produto, eu vou embutir o tributo no custo do meu produto para formar o preço. Hoje a gente utiliza uma metodologia que a gente chama por dentro. A gente coloca, depois eu vou mostrar para vocês, que a gente coloca esse imposto ali para compor o preço de venda do meu produto. Salvo o IPI, que o IPI hoje é por fora. Com a reforma tributária, esses 2 impostos, eu não vou mais calcular por dentro, mas sim por fora. Eu vou mostrar como é isso durante a palestra, mas isso já me obriga que eu entenda, mude a formação de preço. Primeiro eu tenho que compreender quando eu não faço isso. Como eu formo o preço de venda do meu produto hoje, e aí depois começar a planejar e mudar e rever a forma como eu mudo, como eu faço o meu preço para se adequar a essa realidade. Então, quando eu for formar o preço, o imposto eu não vou embutir mais por dentro, eu calculo por fora,
Tá? Eu vou dar um exemplo depois para ficar mais simples isso, mas de antemão, isso vai impactar diretamente, se eu mexo no meu preço de venda, vai impactar diretamente no meu resultado. E o que está impactando agora no curto prazo? Toda a questão de conformidade e de transição. Então, é o custo para adaptar o sistema, é o custo com o contador, é o custo com a consultoria tributária, é o custo para participar de palestras, de cursos, eventos, para entender tudo o que se passa com essa reforma. Não é isso? Então, talvez esse seja o impacto primeiro no fluxo de caixa, porque eu tenho que preparar o meu negócio para essa situação que está aí batendo na porta, e isso vai ter um custo. Isso tem que estar no meu radar, tem que estar no meu planejamento financeiro. Certo? Tudo bem? Então, aqui, eu queria dar... Eu coloquei 3 lições ali, mas são 3 sugestões, tá? Aqui o objetivo essas lições é tudo que a gente entende, a gente conhece, a gente aprendeu nesses 30 anos trabalhando com gestão financeira das organizações, que remete a como que a gente faz essa gestão financeira. Porque o que acontece? A primeira lição que a gente tem que entender, que não está nos livros de finanças, muito pelo contrário, é que gestão financeira não começa no financeiro. A gestão financeira do seu negócio é feita pelo financeiro, mas ela não começa no financeiro. Quando a gente fala de financeiro, a gente está falando de movimentação de dinheiro, entrada e saída de dinheiro. Entrada e saída de dinheiro não começa no financeiro, ela começa lá na sua operação. Aí eu não tenho controle, eu não tenho indicador, como é que eu vou fazer gestão financeira? Eu posso ter o financeiro mais top do mundo, os melhores sistemas, os melhores profissionais. Se eu tenho uma operação deficitária, não vai resolver. Ou eu posso ter uma operação lucrativa, eu tenho bons clientes, eu estou vendendo bem, e aqui atrás eu não consigo fazer a gestão do resultado que vem da minha operação. Também não vai dar certo. Então a gestão financeira começa na minha operação. Eu vendo, beleza, qual é a margem dessas vendas? Eu dei um desconto para aumentar as minhas vendas, ou para abrir um novo mercado, ou para conquistar um novo cliente. Como isso impactou a minha margem? Nossa, vamos aumentar as vendas, vamos dar desconto para aumentar as vendas. E eu preciso reduzir preço porque meu concorrente baixou o preço. Ok, mas quanto isso impacta aqui atrás? Então, a gestão financeira, eu tenho que conhecer a minha operação. Porque a minha operação vai impactar o meu ciclo financeiro, o prazo que eu dou para o meu cliente, o prazo que o fornecedor me dá, o tempo que demora para girar essa mercadoria no estoque. E eu somente faço uma boa gestão financeira quando eu conheço essa operação. E aí vem a segunda lição. Eu tenho que ter informação. Informação de qualidade. É você ter relatórios gerenciais e indicadores que mostram o resultado dessa operação. Não tem coisa pior que quando você vai numa empresa, você pergunta, qual o seu faturamento? Ah, mais ou menos. Qual a sua rentabilidade? Eu acho que... Qual o seu custo? Gira em torno de... Está errado. Eu já falei para o empresário que quando o gerente financeiro dele falar essas palavras em torno de, mais ou menos, manda embora. Quando a gente mexe com dinheiro, não tem espaço para o achismo. Eu faturo X, minha margem é Y. O produto X, Y, Z. Isso é fazer a gestão financeira. Eu tenho que ter informação. Eu tenho que ter alguém fazendo meio de campo, buscando informações na minha operação, que vai me municiar de informações, não é só para gestão financeira. É para melhorar a eficiência operacional do meu negócio. Aumentei as vendas. Tinha uma empresa que a gente fez um projeto em São José do Rio Preto, e o dono da empresa batia o pé. Todos os pedidos de venda não saem com menos de 30% de margem operacional. Tá bom. E ele batia o pé, a gente falava, não está acontecendo isso. Sim, 30%. Aí você troca. Por que você está tendo prejuízo? Não sabe responder, porque a controladoria não está mostrando. Aí quando você vai lá e faz o trabalho,
você analisa todos aqueles pedidos de venda e vê que a maioria deles, o próprio empresário estava dando desconto, liberando pedido de venda para o vendedor que queria abrir um mercado novo, vender para um novo cliente. E aquilo estava comendo a margem da empresa, ele achando que estava ganhando 30%, que na verdade o financeiro estava lá pegando dinheiro emprestado e a contabilidade mostrando que estava dando prejuízo. Então é falta da informação, ou pior, uma informação de má qualidade. E muitas vezes quando você mostra, a empresa não tem nenhuma informação, ou tem poucas informações, e você aprimora isso, é até bonito de ver. Porque a pessoa olha aquilo e fala, poxa, eu não tinha noção disso, está acontecendo isso. E com informação, quando você vai para uma mesa de reunião, de apresentação de resultados, você apresentando o número, o próprio empresário, diretor, enfim, já começou, realmente aconteceu isso, aconteceu aquilo. Porque, gente, entenda uma coisa, quando a gente fala de informação, os números, eles nos falam alguma coisa. Os meus alunos na graduação e na pós-graduação, eu brinco o seguinte, o número, ele está gritando para você. Ele está te falando alguma coisa. Só que se eu não interpreto esse número, ou alguém não interpreta isso para mim, eu não sei o que ele está querendo dizer. E às vezes ele está me mostrando uma ineficiência na operação, que se eu entendesse e acompanhasse esse indicador, eu poderia resolver rapidamente, e consequentemente, eu não teria tanto estrangulamento no meu caixa. E uma terceira lição, planejar a liberdade. Eu falei no começo, né? A gestão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O planejar é você ter o controle da sua empresa na sua mão. Eu sei que é difícil o dia a dia, que a gente está correndo no dia a dia na nossa operação. Mas a gente tem que ter um mínimo de planejamento. Planejamento é ter metas. É onde eu quero estar daqui 1 ano, daqui 6 meses. Porque quando eu tenho uma meta, eu sei onde eu quero chegar, eu concentro meus esforços hoje em direção a essa meta. E me obriga a monitorar se eu estou indo nesse caminho ou não. Empresas não colocam meta de vendas para vendedores? Está lá a meta de vendas. Não atingiu a meta, por quê? O que aconteceu? Aí você transforma essa meta não só para vendas, mas para resultado. E aí sim você tem um controle na mão. Eu planejo, mas nem sempre vai acontecer. Daqui a pouco acontece alguma coisa na economia. Aí que obriga. Esse cenário desafiador, que é o cenário empresarial brasileiro, nos obriga a ter um mínimo de planejamento. Amanhã acontece alguma coisa diferente, ok, eu mudo meu planejamento. Mas eu sei, eu tenho a noção de qual o impacto que isso vai dar no meu resultado. Ok? Então essas são 3 lições, 3 dicas, que nos trabalhos que a gente faz aí no dia a dia, a gente entende que funciona bem e resolve bem algumas situações. Ok? Então vamos lá. Falamos aí dos problemas, das dificuldades, de alguns cenários nem sempre tão positivos, né? Vamos falar um pouco agora de soluções ou de sugestões, que a gente pode chamar aí de boas práticas de finanças, né? Ou que nós chamamos de pilares da gestão financeira, com o objetivo de contribuir um pouquinho aí, né, com o negócio de todos vocês, que eu poderia colocar na prática e ter resultados aí no curto e médio prazo no que diz respeito à gestão financeira da minha empresa. Esses são os 5 pilares, evidentemente, que a gente não vai esgotar o assunto nessa palestra devido ao tempo, né? Cada um desses temas aí já seria suficiente para a gente fazer uma palestra específica, mas basicamente a gente falar um pouquinho de caixa e capital de giro, porque isso impacta diretamente a liquidez do meu negócio, né? Minha capacidade de solvência. A questão do planejamento financeiro, que é o que eu falei anteriormente, né, na lição 3, discuti um pouquinho sobre isso. Um terceiro pilar seria a formação de preço, e aqui eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, porque a reforma tributária me obriga a ter que mexer nesse item. A questão da margem de contribuição, e eu entendo que a melhor maneira de você calcular a rentabilidade e lucratividade do seu negócio é com esse indicador. Muitas vezes eu não conheço, não sei o que significa, mas ele traz uma informação valiosíssima para o meu negócio. E por fim, a DRE gerencial. Então são 5 pilares, né, que a gente pode chamar de boas práticas de gestão financeira,
que vão, com certeza, contribuir para que você melhore a gestão financeira e econômica do seu negócio. Ok? Vamos lá. Primeiro, caixa e capital de giro. Esse é o básico. Isso aqui eu tenho que ter obrigatoriamente. Se eu não tenho isso, eu tenho que sair correndo e começar a fazer isso amanhã. Tá? Empresa quebra não é por falta de lucro, mas por falta de dinheiro no caixa. Todo mundo sabe disso, todo mundo vivencia isso. Então, a base da minha gestão financeira, seja eu aqui microempreendedor e eu quero chegar na grande empresa, eu tenho que ter um mínimo de controle quando se fala de caixa e capital de giro. Capital de giro é o dinheiro que eu preciso ali no dia a dia para financiar minhas atividades. Eu posso usar capital próprio ou eu vou buscar dinheiro do banco. Depende de como está a minha operação, como a gente falou lá atrás. Porque a minha operação é que vai ditar o ritmo. Se eu tenho dinheiro suficiente para eu financiar esse capital de giro, ou se eu não tenho dinheiro suficiente, eu preciso buscar no banco. Então, quando a gente fala de capital de giro, de novo eu vou entrar na questão de separar o PJ do PF. Tá? Porque isso mascara a real liquidez e a rentabilidade do negócio quando eu misturo os caixas. Tem empresas que é uma loucura. É o fornecedor que é pago pelo cartão de crédito da esposa do dono da empresa, mas lá no caixa da empresa está sendo pago a mensalidade da filha do casal. Estão rindo, né? Está rindo, enchendo engraçado, é riso de nervoso. Quando você vai fazer fluxo de caixa de empresa, está lá, R$7.000. O que é isso? A Mercedes, a minha esposa. Hã? Entre outros fatores. Tudo bem, eu falo, quando a empresa é menor, pequena, vai acontecer isso. Se eu não começar bem lá do início, direitinho, isso vai acontecer. O problema é que gera uma bagunça tão grande, em certos momentos, que você se perde totalmente. E aí você fica patinando naquilo. Você não sabe mais o que é o quê. A sua empresa vai ter problema de liquidez e você vai ter problema familiar. Isso é 2, 3 passos para o colapso do negócio, para o colapso do casamento. Então, o que acontece? Nesse primeiro momento eu tenho, não adianta, eu não tenho crédito no banco, eu uso meu cartão de crédito e vamos que vamos. Ok. O que eu preciso é ter a consciência disso. Eu ter a noção da dor que isso está me causando. Porque às vezes não está me causando dor. Eu vou lá no dia por dia e vamos que vamos. Malabarismo. Mas cria um controle. Faz um controle rigoroso. Está acontecendo, é a minha situação hoje, eu estou passando por isso. Ok. Mas faz um controle. Começa a mensurar como que é isso. Você vai fazer 2 fluxos de caixa, o fluxo de caixa das contas da empresa e um fluxo de caixa separado. Né? A gente tem os controles gerenciais que a gente consegue fazer isso, do que está vindo da empresa. Faz um controle. A partir do controle fica mais fácil você sair da situação. O problema é quando eu deixo acontecer. Um dia melhor. Difícil. Então eu faço um controle. É igual finanças pessoais. O melhor momento de fazer controle, não sei se vocês fazem o controle das finanças pessoais de vocês, mas a gente não gosta de fazer quando a situação está ruim. Né? Eu não vou mexer com isso. Dá até dor de barriga. Mas risco de nervoso também, né? Vamos voltar para as finanças empresariais. Mas não é? É a hora que está mais complicada a situação, é aí que eu tenho que ter o controle. Porque, gente, funciona. Né? Finanças funciona, porque isso te dá. Você consegue enxergar melhor a situação. Você consegue, eu consigo cortar um pouquinho aqui, e assim vai. Não estou falando que é de imediato, mas com o controle permite que você, aos poucos, vá resolvendo a situação. O problema é fechar o olho para a situação, isso que não pode. A partir do momento que você tem um controle, você já vai começando a entender, a deixar de usar o caixa da empresa, a chegar num ponto de ter um prolabore fixo, né? Criar regras para retirada. Eu estou fazendo retirada dos lucros. Qual é o lucro da empresa? Ponto de exclamação. Retira o lucro e não sabe que lucro que teve. Está saltando a empresa. Mas a empresa é minha, tudo bem, você não lucro dela. Então, informação. Então, cria um controle, vai analisando,
vai mapeando isso, em um momento isso vai se ajustando. Outra coisa, fluxo de caixa. Gente, básico. Fluxo de caixa é básico. Fluxo de caixa não é olhar o saldo do banco todo dia, ver o que vai entrar, o que tem que pagar e fazer o nome do pai para conseguir chegar no final do dia com saldo. Isso não é fluxo de caixa. Isso não é gestão de caixa. O fluxo de caixa eu tenho que mapear exatamente o que entra e o que sai. Tem os extratos bancários. Traduza esse extrato bancário no fluxo de caixa. Faça um plano financeiro detalhado. O que eu pago de fornecedor, de prestador de serviço, toda a minha folha de pagamento, meus salários, tudo que eu tenho de despesas operacionais, energia elétrica, material de escritório, etc, etc. Detalhe isso. Eu tenho que saber para onde está indo o meu dinheiro e analisar isso periodicamente. Não é informação para ficar lá no financeiro. A informação não tem que ficar lá só no financeiro, na controladoria. Ela tem que ser apresentada periodicamente para o proprietário, para o diretor, para o presidente, ou para as outras áreas da empresa que precisam de informação para tomar uma decisão. Então, eu tenho que monitorar esse fluxo de caixa. Tá? Eu tenho extratos bancários, eu consigo transformar isso numa planilha. Porque também é muito comum a gente ver empresas que têm um belo de um sistema de informação, um RP top. E aí, faz fluxo de caixa? Ah, não faz, esse módulo não funciona. Aí tem um financeiro que usa para fazer o quê? Contas a pagar e contas a receber. Contas a pagar e contas a receber não é financeiro. É um pedaço do financeiro. Ok, sou pequeno ainda, tenho essa estrutura e tal. Mas contas a pagar e contas a receber não é o financeiro. É uma ponta operacional do financeiro. E à medida que eu vou crescendo, eu tenho que entender isso e aperfeiçoando à medida que eu cresço. Certo? Então, o fluxo de caixa é básico. Eu não consigo pôr um sistema hoje, faz na planilha. Coloca alguém para fazer. Gasta 10 minutos por dia. Dependendo do dia, gasta menos, dependendo da movimentação, gasta um pouco mais. Mas você traduz um extrato bancário numa informação gerencial e te mostra a realidade financeira da empresa. O que está acontecendo e projeta. E acompanha esse projeto, essa projeção. Certo? Ciclo financeiro. Quando eu tenho um financeiro que é contas a pagar, contas a receber, muitas vezes as pessoas não sabem o que é ciclo financeiro. Mas o ciclo financeiro eu costumo brincar que é o coração da empresa. Porque o ciclo financeiro é um prazo, um tempo. E é esse prazo, esse tempo que determina quanto que eu preciso de dinheiro para financiar meu dia a dia. A gente fala, não tem capital de giro. Qual que é o meu capital de giro? O seu capital de giro ele é influenciado por esse prazo, por esse ciclo financeiro. Somado, evidentemente, ao montante de desembolso que você tem no período. O meu ciclo financeiro, de novo, ele começa na operação. Mas o meu financeiro tem que entender isso. Eu tenho que entender qual que é o prazo médio que eu tenho para receber do meu cliente, qual que é o prazo médio que o meu fornecedor dá para eu pagar, e qual que é o prazo médio de girar meus estoques. Ah, Eduardo, isso é básico. Ok. Mas o seu financeiro tem que conhecer isso, e mais do que conhecer e ficar olhando e pôr na culpa em todo mundo, no governo, na reforma tributária, no banco, né? É pôr metas. Um projeto que a gente fez uma vez numa empresa de varejo em Franca, faturava em torno de 180 milhões de anos na época, isso já faz uns 7 anos, a gente começou a criar metas nesse ciclo financeiro. Empresas do agronegócio, os ciclos financeiros geralmente são muito longos, mas o que acontece? A gente começou a criar simulações e metas. Então, identificamos, o gargalo é esse. Meu ciclo é muito grande, então, quanto maior esse ciclo, maior é o volume de dinheiro que eu preciso injetar no meu dia a dia. A gente começou a criar cenários. Gente, dependendo do volume de dinheiro da empresa, se os gastos forem muito altos, 2 dias que eu reduzo para receber do meu cliente, que eu aumento para pagar meu fornecedor e que eu giro meu estoque, isso já dá um impacto violento no meu caixa. Eu não estou falando de pegar dinheiro emprestado no banco, não estou falando de vender mais, eu estou falando em trabalhar prazos. Isso tem um impacto direto ali.
Muitas empresas quebram porque não gerenciam seu ciclo financeiro. E muitas não sabem nem o que é ciclo financeiro. E é o coração da minha empresa. Começa lá na operação, começa lá no meu comercial, lá no meu departamento de compras, lá na minha gestão de estoques, e sobe aqui no financeiro. Aí o financeiro não tem conhecimento sobre isso, em vez de ele trabalhar a causa, o que a gente faz? Bate lá na cooperativa. Tem crédito para me dar? Não estou falando que está errado. Em muitos momentos vamos precisar pegar o crédito, mas podemos trabalhar tentando sanear um problema que eu estou enxergando aqui no financeiro. De novo, o financeiro a consequência está aqui no financeiro. Então, se eu tenho contas a pagar que só paga e recebe todo dia, não tem a visão ou mais alguém estruturado para enxergar e identificar as situações que eu resolvo aqui, provavelmente eu vou continuar me endividando, isso vai virando uma bola de neve, que a gente sabe que não é fácil de sair. Né? Então, monitore e calcule esse ciclo financeiro, negocie na medida do possível prazos e entenda o impacto dessa negociação. Tá? Então, se eu reduzir um dia, uma semana, 2 dias, 3 dias, volume de dias, qual vai ser o impacto no meu financeiro? Projeta isso. E outro tema que mereceria uma palestra só para falar sobre isso, estoques. Né? Estoque, dependendo da empresa que eu trabalho, que eu atuo, né? Varejo, a gente fez um projeto, né, que numa empresa de varejo de produtos de limpeza que tinha milhares de itens no estoque. Fazer a gestão disso não é simples, mas eu tenho que fazer. Eu não tenho sistema, faz na planilha, mas faça. Tem como você fazer esse gerenciamento, tá? Porque estoques é aquela situação, estoque demais é dinheiro parado, impacta o meu capital de giro. Estoque de menos pode me gerar ruptura e eu não vendo para o meu cliente. Eu tenho que ter o equilíbrio e a gestão de tudo isso. A ponto de não faltar mercadoria para minha venda e não ter mercadoria em excesso que impacta diretamente no meu capital de giro. Tá? Mas eu falo, esse é um item extremamente importante, mas daria o tema para uma palestra para a gente falar só sobre isso. E por fim, eu coloquei ali, tá? Eu sei que muita gente está olhando e pensando, isso para mim é um sonho numa noite de verão. Meu sonho de princesa. Ter uma reserva de 3 a 6 meses de caixa como reserva de gastos fixos. Eu tenho muitos clientes que isso aí é um sonho realmente ainda um pouco distante. Porque ainda está resolvendo o problema aqui atrás. Mas eu posso colocar no radar, eu posso colocar de meta. Pode não ser agora, pode ser daqui a um tempão. Mas isso é, do ponto de vista financeiro, saudável ter essa reserva. Hoje eu não tenho essa reserva, eu estou pagando empréstimo que nem um louco, estou atrasando imposto, estou entrando no refis, tudo aquilo que a gente conhece. Não é isso? Mas a gente coloca no radar porque não deixa de ser uma boa prática de gestão financeira. Tudo bem, pessoal? Estou falando muito besteira, não? Saímos do caixa do capital de giro, vamos falar de planejamento financeiro. O planejamento financeiro é o que nós chamamos de orçamento. Então, quando eu falo de planejamento, eu tenho que ter metas e, a partir de uma meta, entender onde eu estou hoje e o que eu preciso para atingir essa meta. Tá bom? Quanto que eu vou vender no próximo ano? Levanta a mão. Quanto exatamente você vai vender no próximo ano? Ninguém? Vocês são tímidos, é isso? O próximo ano faltam 6 meses só para chegar. Não é? Aí fala, que só? Ai, meu Deus, calma vai dar certo. Então, 6 meses ele vai acontecer. Não, sai correndo, não, fecha a porta lá, pelo amor de Deus. Não, calma que vai piorar, peraí, quer dizer, vai melhorar, peraí. Então, orçamento é você pensar na sua empresa no médio e longo prazo, tá? Então, é muito comum a gente ver nas empresas brasileiras ainda uma visão muito de curto prazo. Aí a empresa pagadora de incêndio do dia a dia. Se eu faço um mínimo de planejamento, entender um pouco onde eu quero chegar, planejar suas vendas, planejar o impacto que esse aumento de vendas tem no meu financeiro,
Porque não adianta, no final do dia todo mundo aqui quer vender mais, não quer? Mas eu vou jogar uma praga em vocês. Não é só vender mais, é lucrar mais. Vender é bom, vender com lucro é melhor, é mais gostoso. Põe isso no planejamento. Porque o dia que eu tiver que aumentar minhas vendas dando desconto, aumentar minhas vendas dando prazo, eu estou entendendo o que acontece aqui no meu fluxo de caixa. Aqui é uma coisa muito boa, sabe para quê? Para ter comunicação entre dois departamentos que se amam dentro das empresas, que é o financeiro e a área comercial. Não é? Impressionante. Acontece muito com a área comercial, desculpe interromper. Fica à vontade. É que a área comercial, 99% só pensa em preço. Ninguém pensa em prestação de serviço. E o que mais se quer é a prestação de serviço. Muito bem. Preço. Pensa em preço, realmente. E aí, não tem a noção de qual o impacto desse preço aqui no meu financeiro. Quando você trabalha em sinergia, financeiro, ou controladoria, área comercial, isso tem uma sinergia riquíssima. Você forma um preço de venda, né, e mostra, realmente, olha, a gente vai falar de preço, eu conhecendo a estrutura de preço do meu produto, do meu serviço, se a área comercial vai fazer alguma estratégia de desconto, seja lá qual for, eu tenho que saber exatamente, tudo bem, eu estou dando desconto de 10, eu estou perdendo 5, 6 de margem. Nada contra, a área comercial tem que trabalhar com informação de qualidade. E o financeiro tem muitas, a controladoria tem muitas dessas informações, aí fica bicando. Um quer vender e o outro quer receber. Não é isso? E aí esse conflito não vai resolver nada. Então tem que ter essa harmonia, tem que ter esse diálogo, essa conversa. E o orçamento ajuda isso, porque quando a gente faz um planejamento, você envolve todo mundo. Botar todo mundo junto numa sala e fazer esse planejamento. A cultura orçamentária não é fácil, não estou dizendo que é. Tá? Mas com experiência própria de vários negócios, várias empresas, o planejamento orçamentário, geralmente no primeiro ano, é um grande teste. Porque o primeiro que você tem que convencer do orçamento é o dono da empresa, o proprietário. A hora que ele compra a ideia, ele deixa você implementar. No primeiro ano, roda mais ou menos. No segundo ano, ele já começa a olhar com outros olhos. A partir do terceiro ano, ele não vive sem aquilo. Porque o orçamento você está planejando onde você quer chegar e cria aquele número na cabeça de vendas, de margem. É um planejamento que todos vão trabalhar para atingir aquilo. Não estou falando que é fácil e simples. É um processo que a gente chama de educação orçamentária, mas ele é possível. E orçamento, tá? Muitas vezes a pessoa, o empresário teve um empresário que me perguntou, significa que tudo isso que tiver aí no orçamento vou ter que seguir exatamente o que está aí? Não. O orçamento não é para engessar ninguém. Ele é flexível. Certo? Então eu planejei isso, aconteceu alguma coisa, eu posso vender mais, vou ter que vender menos. Eu, pelo menos eu estou conhecendo, eu tenho controle da situação. Planejar vendas, custos, despesas, investimentos. Poxa vida, minha demanda, minha capacidade não está conseguindo mais atender a minha demanda. Eu preciso comprar um carro novo, eu preciso comprar um equipamento, uma máquina, montar uma nova loja. Ótimo, chegou o momento, é a dor do crescimento. Vai expandir, faz análise disso. Vou abrir uma nova loja, ok. Qual é o retorno que eu espero dessa loja? Faz uma projeção. Então, muitos empresários, só lá no leste europeu, no Brasil não acontece isso. Sai montando, sai fazendo. Faz o nome do pai e vamos ver o que acontece. Ainda bem que o empreendedor tem que ter isso mesmo, senão as coisas não acontecem. Mas tem que ter alguém aqui atrás municiando esse empreendedor. Com formação de qualidade. Para minimizar risco, minimizar a incerteza do negócio. Porque todo qualquer tipo de negócio tem risco e tem incerteza. Controle mais rígido dos gastos. Né? Fazer aquele controle rígido de gastos, principalmente dos tais gastos ou custos fixos. Né? E a partir do momento que eu planejo, eu posso comparar com aquilo que quando eu faço planejamento, eu posso acompanhar ou controlar com aquilo que foi efetivamente realizado. Então, quando eu planejo, eu tenho que ter um mínimo de noção do que tem que vender. Faço análise do mercado, converso com a área comercial, vejo como é que está o cenário econômico, etc. E depois eu acompanho se aquilo está acontecendo ou não. Porque quando eu planejo, eu tenho uma ideia de resultado. Se uma variável, que seja de venda, seja de custo, de despesa,
ela foge do meu planejamento, eu não vou atingir aquele resultado. Mas como eu planejei e estou acompanhando, eu rapidamente consigo identificar o que aconteceu. Tá? Cenário e sensibilidade, e aí a gente já está aprofundando um pouco, você criar cenários. Puxa vida, cenário realista, do jeito que estão as coisas, eu imagino que vai acontecer isso, eu projeto um resultado. Pô, mas se der tudo certo, o que vai acontecer? E se der tudo errado? Eu planejo, porque eu estou sempre no radar com cenários que minimiza, não zera, a incerteza do meu negócio. Porque a gente sabe que nós somos influenciados diariamente por fatores que a gente não tem um mínimo de controle, a gente já falou sobre isso. Taxa Selic baratinha, carga tributária hoje é alta, agora vai mudar, vou ter que mudar também, né? Mas eu tendo um planejamento, eu começo a entender melhor os impactos disso na minha empresa. Certo? Quem sabe o que é o Boletim Focus? Quem lê o Boletim Focus, ou pelo menos acompanha as notícias no noticiário? Toda segunda-feira sai notícia assim. O Boletim Focus mostra que a inflação está fora da meta. Projeção do PIB para o ano diminui. Isso impacta no dia a dia? Impacta, muitas vezes a gente não sabe disso. Porque quando a gente fala de reforma tributária, a gente está falando da taxa de juros alta, isso a gente sente na pele. Mas quando fala de uma projeção de inflação alta, isso significa que provavelmente o meu cliente vai deixar de consumir um pouco o meu produto. Porque inflação alta significa redução de poder de compra do consumidor. Não quero dar aula de economia, pelo amor de Deus. Mas mostrar que isso impacta o meu negócio e eu tenho que ter isso no radar do meu planejamento. Porque vai mexer nas minhas vendas, por exemplo. Tudo bem? Zonas. Indicadores chaves. De novo, indicadores. Eu tenho que ter indicadores, não somente financeiros, tá? Indicadores básicos, como, por exemplo, margem bruta, EBITDA, ponto de equilíbrio, endividamento, mas também indicadores da operação. Ninguém conhece melhor a empresa do que o proprietário, o dono da empresa. E tem alguns indicadores, não estou falando de financeiro, não, é da operação, que eu tenho que estar monitorando sistematicamente, periodicamente, porque, de repente, se tem alguma ineficiência na minha operação, o indicador vai me pontuar isso, o número está gritando. Mas eu tenho que ter o indicador e acompanhar esse indicador da operação. Porque se o indicador da operação me mostra uma ineficiência, eu posso ter certeza que o indicador da operação mostra ineficiência. A hora que eu vou olhar o indicador financeiro, aquele indicador financeiro teve uma redução de caixa, de lucro, etc. De novo, o financeiro começa na operação. Os indicadores mostram como anda a operação. E aí eu vou monitorando. E se eu olhar isso sistematicamente, periodicamente, evidentemente, eu consigo corrigir algum defeito, algum desvio que possa estar acontecendo no meio do caminho. E atualize as suas metas. Tá? Crie metas. Revise essas metas. Mantenha-se atento às variações de mercado. Tá? E, principalmente, uma dica que eu dou fortemente para todos vocês. Dedique um tempo para analisar e discutir os números do seu negócio. Nós ficamos no dia a dia apagando incêndio, correndo atrás das coisas, eu sei como funciona isso. Estamos ali no dia a dia, né? Correndo atrás de cliente, cuidando de funcionário, negociando com fornecedor. Mas uma vez no mês, se der, cada 15 dias, senta e vai olhar números. E números que eu falo é olhar o número, vários indicadores, compara esse indicador com o mês anterior, compara com o ano passado e vai aperfeiçoando e compara com aquilo que foi planejado. Porque é riquíssimo esse tipo de reunião. Então eu tenho clientes que a gente despacha isso em 2 horas, uma vez por mês, 2 horas. Tem cliente que eu tenho que ir lá toda semana. Por quê? É o momento de você sair do turbilhão. Não estou falando que se você se desligar 100%, você vai falar, esse cara é louco, não tem como eu ficar fora do que está acontecendo. Então tem cliente que eu estou apresentando o número que está atendendo o celular, desligando o celular, mas tudo bem. Você tem que tirar desse momento para refletir os números, para mostrar os números para o empreendedor. Traduzir os números para o empreendedor. O empreendedor às vezes não tem conhecimento de finanças, de economia, de controladoria. O nosso papel é traduzir isso. E aí você mostra os números e fala, olha, o que está acontecendo? Isso parece que abre a mente.
Porque quando eu conheço nos detalhes alguns números, isso gera insights para desvio, correção de desvios que possam estar acontecendo na minha operação e sai estratégias. Então, um cliente está muito engraçado. Toda vez que eu vou lá, uma vez por mês, ele põe um caderninho de lado e a caneta. Eu falo, pô, que legal, tá, o papel aqui está sendo cumprido. Por quê? Porque os números começam a sair vários insights, ele já começa a notar. E quantas vezes numa reunião como essa, né, um empresário grita, chama fulano aqui! Por quê? Porque ele identificou algum desvio que se não tivesse um indicador ele não tinha visto. Então o número, ele te traz, como eu falei lá no início, essa liberdade. Porque ela te traz esclarecimento. Sem isso eu estou trabalhando no escuro. Tá? Então é uma sugestão forte isso aí de dedicar um tempo para analisar esses números. Preço e markup. Então, a reforma tributária vai modificar a forma pelas quais as empresas formam o preço. Mas não é aquela formação de preço olhando só para o concorrente multiplicando por um número cabalístico. Tá? E aí a gente tem a questão do markup. Antes de falar do markup, para formar preço de venda, eu tenho que ter, no mínimo, uma base que começa com a gestão de custos da empresa. Então, eu tenho que ter um mínimo de conhecimento do que são custos da minha operação, das despesas administrativas, o que são despesas com vendas. Saber o que é custo fixo. Sabe aquele custo fixo? Que você abriu sua loja, não entrou nenhum cliente e você vai ter que pagar ele? Conhecer esse custo fixo, conhecer aqueles variáveis que acontecem somente quando eu vendo ou congelo uma atividade. Conhecer essa estrutura. Se eu sou indústria principalmente, né? Ter uma ficha de custo de produto, saber exatamente a estrutura de custo do meu produto. Se eu não tenho isso, eu afirmo com 100% de certeza. Você forma um preço no chute. Se não tem isso detalhado. Eu formo o preço olhando no concorrente, olhando no mercado. Nada de errado. Mas formar preço olhando o concorrente, com análise do concorrente é um ponto da formação de preço. Ela começa, a base é a gestão de custos. E a gente entra no outro tópico, que é impressionante, que isso ainda gera confusão. Normal, no conceito técnico, né? Como eu falei, nem todo empreendedor empresário tem conhecimento avançado em finanças e nem esse é o objetivo. Né? O conceito de markup e margem. Já vi um empresário falar assim, eu tenho uma margem de 200%. Não tem jeito. Não tem como você ter uma margem de 100%. Margem é o que resulta da sua venda, da sua receita. Margem é quanto de lucro as suas vendas geraram. Então, das suas vendas, você tem um longo caminho até o lucro. Custo, despesa, imposto, juros, etc., até chegar no lucro. Isso é margem. Ainda eu posso ter a margem líquida, que eu quero olhar a última linha em relação, quero saber o que sobrou depois que eu paguei todo mundo. Eu posso ter a margem operacional, que é um outro indicador que mensura a minha operação antes de eu pagar o banco, se eu tiver endividamento. E eu tenho o markup. O markup é esse número cabalístico. É justamente entender quanto da minha estrutura de custos, mais uma margem, eu tenho que agregar o custo do meu produto. Aí eu formo o preço de venda. Então, o markup é um percentual que eu multiplico sobre o custo. E dentro desse valor que eu estou multiplicando no custo, está inserida a minha margem de lucro. Então, é muito importante eu conhecer a estrutura de custos do meu produto, da minha mercadoria. Entender o custo, entender quanto que eu tenho que agregar aqui de despesa fixa, de despesa administrativa, de juros que eu estou pagando para o banco e qual é a margem de lucro. Porque quando eu multiplico por um número todos os meus produtos, eu estou considerando que todos os produtos têm a mesma margem. E se eu vendo 100, 200, 1000 produtos, é a mesma margem para todos? Não. E aí, quando eu tenho conhecimento do markup, da estrutura de custos do meu produto, eu calculo o markup de equilíbrio. O que é o markup de equilíbrio? Eu sei que eu não posso vender aquele produto por um preço inferior a X reais, que eu vou ter prejuízo. Lembra lá do nosso amigo? Ele sempre falava para mim, eu sonho com 40% seu, com 0,4%. Por quê? Era um ponto de equilíbrio dele. Ele sabia que ele não podia vender por menos do que aquilo em determinados produtos, lá os produtos que estavam na curva A dele. Ele já sonhava com aquilo. E aí faz toda uma simulação. Você tem a estrutura de custo, põe uma margem de lucro, olha o preço, compara com o concorrente. E aí você pode trabalhar todas as estratégias comerciais brincando com o número.
sabendo se você está ganhando ou quanto você está perdendo em função de descontos, por exemplo. Tudo bem? Revisar periodicamente. Então, quando eu tenho a estrutura de custos, a gente sabe que hoje esse processo inflacionário, que custo de mercadoria, custo de insumos aumenta constantemente. Se eu trabalho com produtos importados, o impacto de câmbio. Então, eu tenho que estar sempre revisando essa minha estrutura de custos e, consequentemente, entendendo como isso afeta o preço de venda. E aí a gente já está aprofundando um pouco mais. Eu falei que o custo é a base para formar preço, a percepção de valor do meu cliente é o teto. Ou seja, abaixo do custo eu tenho prejuízo. Se o meu cliente não tiver percepção de valor do meu produto, acima de um determinado preço eu não consigo vender, né? Mas aí já seria um tema que os profissionais de marketing nos ajudam para trabalhar aí uma questão mais apurada, mais estratégica quando se fala de preço de vendas. Esse aqui é um exemplo simples e prático do que é o markup. O markup é isso aqui. Opa, segura aí. Essa formulinha aqui. Um exemplo muito simples, tá? Quando a gente fala de markup, eu estou falando que eu vou partir do custo do meu produto. Se eu sou varejo, é a compra da mercadoria, o custo da mercadoria. Se eu sou indústria, então evidentemente que eu tenho um processinho aqui antes para calcular o custo do meu produto, né? Matéria-prima, transformação, mão de obra, etc. Eu vou dividir esse número por um percentual que eu chamei aqui de despesas variáveis, tá? E aqui é bem simplificado, mas eu posso ter despesas fixas também, e um percentual de margem. Então eu vou colocar aqui a margem que eu quero ganhar na venda de um determinado produto. Isso aqui eu coloco numa planilha e faço esse cálculo. E deixo essas variáveis todas para serem alteradas, tá? Isso aqui, esse cálculo de dividir 1 menos a premissa, é o que a gente chama de cálculo por dentro. E quando a gente forma preço hoje, o imposto a gente coloca aqui dentro, certo? O que acontece? Se a gente pegar com a reforma, a gente vai utilizar a mesma estrutura do markup. Porém, o imposto, né, o IVA, né, que é o IBS e o CBS, eu não vou colocar mais ele aqui dentro. Eu vou fazer vezes 1 mais esse número, que é o que a gente chama de cálculo por fora. Então, se a gente pegar o mesmo produto com a mesma estrutura de custos, o que vai mudar é o imposto. As alíquotas vão mudar. E aí o que acontece? Automaticamente, mudando as alíquotas e mudando a forma de colocar o imposto dentro do preço, automaticamente vai mudar meu preço de venda. Cuidado! Se mudem aqui. Porque o que acontece? Muitas vezes vai mexer no seu preço. Opa, ficou mais barato. Ficou. Só que nessa simulação aqui, a margem de lucro permanece 20%. Só que o lucro em valores monetários é menor. Então a gente tem que ter muita atenção aqui. Isso chama atenção fortemente com relação à mudança da reforma tributária. Eu tenho que conhecer a minha estrutura de custos, entender o meu markup e na hora de formar preço, ter cuidado com isso. Tá? Então é uma coisa para se levar muito em consideração a partir aí da mudança da reforma. Tudo bem? Depois, gente, se vocês estão batendo fora, eu vou pedir para a turma disponibilizar esses slides para vocês, tá bom? Facilita, né? Opa, eles estão aí para ajudar. Quarto ponto, margem de contribuição. Se tudo que eu falei aqui para vocês hoje não valeu de nada, eu espero que isso aqui contribua. Contribua, margem de contribuição, tá bom. Essa, na minha humilde opinião, é a melhor maneira de você ver rentabilidade do seu negócio. Rentabilidade do quê? Do meu produto, do meu serviço, do meu vendedor, do meu representante de venda, do meu canal de venda. Quando a gente fala de lucro, lucratividade, a gente tem um conceito que é o lucro líquido, tá? Mas a melhor maneira de você ver o resultado da sua operação, dividido em canais, vendedor, serviço, etc., é usando a margem de contribuição. A margem de contribuição nada mais é do que você pegar o preço do seu produto ou serviço e dele subtrair só o que é variável. Custo variável e despesa variável. Custo variável é o custo da mercadoria ou custo para produzir aquele produto.
E despesa variável é tudo aquilo que teve para vender o produto. Frete, comissão, enfim. Por que margem de contribuição? Porque aqui eu não estou levando em consideração os gastos fixos. Porque se eu for querer colocar o gasto fixo ali, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer um rateio. Fujam de rateio. Não queiram calcular o lucro líquido do seu produto. Calculem a margem de contribuição, porque aqui você vai ver quanto que cada produto contribui para pagar aquele despesa fixa. Novamente, eu abro minha loja, não entra nenhum cliente, eu vou pagar ele. Aí eu consigo enxergar, sem o viés do rateio, a real rentabilidade do meu produto, do meu serviço. Então eu posso ter a margem de contribuição unitária e a margem de contribuição total. Isso aqui é muito legal. E quando você calcula a margem de contribuição do seu representante de vendas ou dos seus vendedores? Colocou um teto de vidro. Você vai pegar tudo que ele vendeu, todos os produtos, você tem o preço de venda, você tem o custo da mercadoria, você tem facilmente o valor de comissão, frete, etc. E você calcula a margem de contribuição. Aí você calcula a rentabilidade do seu representante. É tão bonito ver a cara de empresário quando começa a monitorar isso. Já tive reuniões que o empresário sentado assim na primeira carteira, ele vai lá. Por que está abaixo de 30%? Alguém vai ter que responder. Porque a partir do momento que você tem a informação, você cria uma meta e você monitora. Se estiver abaixo daquele número, alguém vai ter que responder. Isso traz informação. É importante. Outro caso, canal de venda. Uma empresa também de varejo que vendia 100% online. Aquela questão de vender no Mercado Livre, vender no Amazon, vender num monte de lugar. Não tinha uma DRE, não tinha um resultado. Gerenciava com base em volume de vendas. Mas tinha uma noção de quanto vendia por canal de vendas. E a empresa com resultado baixo, a empresa se endividando, e aí a gente foi criando os controles gerenciais. Aí a gente foi fazer a DRE gerencial e fizemos a margem de contribuição dos canais de vendas. Então, quando eu não abro o canal de venda, eu só tenho o valor das vendas, eu tenho um número. Quando eu calculo quanto que canal está me gerando de resultado, aí sim eu estou calculando a eficiência daquele canal de venda. E a gente descobriu, depois de fazer essa abertura, que o canal que tinha segundo maior volume de vendas tinha uma margem de contribuição negativa. Mas na cabeça dele estava vendendo bastante, então beleza. Aí fala assim, mas pelo menos a gente está vendendo, está entrando dinheiro. Não, se esse número for negativo, significa que você está pagando para trabalhar. Aí você começa a te identificar. Os tráfego pago da vida, lá os marketing da vida lá, era tão alto, mas não estava gerando venda. No outro mês eles começaram a reduzir, até arrumar aquela situação. Então, às vezes, um produto que eu acho que eu estou vendendo, um canal de venda que eu acho que eu estou vendendo bem, e vou falar uma coisa, não sei se vocês passam por isso. É uma delícia pegar esses extratos do Mercado Livre, de Amazon, etc., e traduzir isso no relatório gerencial, né? Para saber exatamente qual é a tarifa de marketing, quanto que estão te descontando da sua venda para você ter esse número aqui. É um desafio também, mas é possível. Então, isso aqui traz luz para muitas informações. E aí sim você tem um gerenciamento completo na sua mão, tá? E o ponto de equilíbrio. Então, com a margem de contribuição, você calcula o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio permite que você calcule o que a gente chama de margem de segurança. E aí sim é aquele número que eu tenho que ficar preocupado. Ou seja, eu tenho que vender no mínimo quanto para eu não começar a ter prejuízo. Esse é o ponto de equilíbrio. Cálculo simples. É meu custo fixo dividido por essa margem de contribuição. Simples, o cálculo não tem segredo nenhum. Eu preciso calcular, saber interpretar e acompanhar. Então lá, o número, 250 mil reais. Se eu vender 249 mil é prejuízo. Eu sei disso. E aí eu começo a olhar meu ponto de equilíbrio que eu estou vendendo e vejo se eu tenho margem ou não aqui. 250 mil é meu ponto de equilíbrio, estou vendendo 500. Opa, estou tendo uma margem de segurança aqui. Se isso diminui, já começa a acender uma luz. Tá? Mas eu preciso calcular, interpretar e acompanhar. Tá? E quando você faz
a margem por produto, por canal, por vendedor, você começa a criar um ranking. Os produtos com maior, menor margem. Você pode fazer N estratégias comerciais, por exemplo, com base nessas margens, tá bom? Mas o importante é que faça o cálculo. Tudo bem? E, por fim, a DRE gerencial. Nós temos que ter isso aqui todo santo mês diante dos nossos olhos. A DRE gerencial é que me mostra o meu resultado. A gente começa com um resultado assim, tá? Isso aqui evidentemente é um modelo simples, que a gente tem receita, deduz os impostos, tira as despesas variáveis, acha a margem de contribuição, então por isso que ela é gerencial, porque a DRE contábil não tem exatamente essa estrutura, tira o que é fixo, depreciação, juro, imposto de renda e acha o lucro líquido. Quando a gente faz, aqui é o último item que eu estou apresentando, mas numa reunião de diretoria, esse é o primeiro item. A gente começa aqui. Mas o que acontece? Esse número, eu tenho que primeiro analisar linha por linha. O que é aquele 1 milhão de receita bruta? O que eu vendi ali? Vendi produto XYZ. Faço o meu mix de venda, vejo o percentual de cada um, e ali ainda posso abrir a análise, verificando o volume e preço de venda de cada produto. Então é uma linha que eu vou explodir e fazer uma análise mais detalhada. A mesma coisa no custo e nas despesas. Outra coisa importante, aqui está para fins didáticos de palestra. Mas esse número tem sempre que ter um parâmetro. Eu vou sempre comparar esse número com o mês anterior, ver se melhorou ou piorou. Eu posso comparar com o mesmo período do ano anterior, para ver se teve evolução ou não. E olha que eu estou no nível de maturidade de gestão maior, eu comparo isso com o que eu planejei. Não tem erro. Você olhando isso aqui todo mês, você está acompanhando o seu resultado e identificando possíveis variações que estão acontecendo mês a mês. Se reduziu isso aqui, você olha para cima. Foi receita. Por que a receita? Foi preço ou foi volume? Foi em qual produto? Foi em qual região? Foi custo. O que aconteceu? Você não perde de horizonte a gestão financeira da sua empresa. E o que eu falo que é o mais bonito é isso aqui. É você montar uma DRE até a margem de contribuição por produto. Muito produto, ou por família de produto, por marca, por representante de venda, por canal de venda. E aí você tem um resultado mostrando quanto que cada produto, família de produto, vendedor, contribui para pagar aquele custo fixo e gerar o seu resultado. Aí é lindo. Aí você tem o controle da sua empresa na sua mão, sendo discutido periodicamente. Por isso, de novo, tenha isso mensalmente mastigado na sua mão, porque isso aqui vai trazer, eu falo, luz na hora de você fazer gestão. Com certeza. Percentual correto é calcular em cima da receita bruta ou da lista? Boa pergunta. A gente convenciona calcular sobre a receita líquida. Sabe por quê? Porque o imposto, ele não é seu, então já é um valor parametrizado de taxa que você vai pagar. E possíveis devoluções. Então, ou seja, o líquido ali da sua venda para você é aquele valor. Aí você parametriza isso. Isso é interessante que você falou, porque na hora de fazer a abertura, você calcular esses percentuais que a gente chama de análise vertical. Porque é uma análise muito rápida. Então você está lá, margem de 10%. Aí no outro mês deu 9%. Opa, diminuiu. O que aconteceu? Às vezes, no outro mês, vai dar um lucro líquido em valores maior, mas percentualmente menor. Eu fui eficiente? Exato. Isso pode me dar N interpretações. Eu aumentei em valores o meu lucro líquido, mas percentualmente a margem foi menor. Opa, o que aconteceu? Vendi mais, dei mais desconto? Aumentou algum insumo? Não sei. Essa aqui é a magia do negócio. Magia, estou lembrando um amigo meu que falou, é a magia da situação. Você está acompanhando e você vai monitorando, você vai acompanhando. Mas primeiro, faça, interprete e periodicamente analise. E principalmente, tendo isso, você sempre vai ser com uma decisão para tomar. Sempre. Para corrigir uma situação na operação,
ou uma estratégia que vai vir de um insight em cima do que está acontecendo ali. Tá bom? Tranquilo? Então, para a gente fechar, um checklist aí, tá? Do empresário financeiramente saudável. Então, fica a lição de casa para todos vocês, para aqueles que vocês conhecem, né? Não estou falando que é fácil, tá? Mas são as sugestões. Primeiro, conta bancária separada e prolabore definida. Acho que é a quarta ou quinta vez que eu falo isso na palestra, né? Fluxo de caixa projetado para 90 dias. Não precisa começar com 90, começa com menos. Vai criando um hábito, mas vai projetando. Realizar a conciliação bancária diária para garantir que o saldo reflita a realidade. Todos fazem conciliação bancária diária? E poucos fizeram assim. Faça, não perca o controle da sua movimentação financeira, tá? Isso aqui vamos dizer assim, é a base do meu financeiro. Se eu quero fazer um fluxo de caixa legal, eu tenho que, esse número do meu fluxo de caixa tem que refletir minha realidade. E a minha realidade é confrontando com um documento que é o extrato bancário. E aí, o documento bancário tem que refletir a minha realidade. Isso é feito por meio de uma conciliação bancária. Orçamento anual com revisão trimestral. O orçamento ele envolve planejar vendas e, a partir das vendas, custos, despesas e ter uma margem de lucro projetada. Política de preço documentada por produto. Comecem a pensar em formar preço com base em markup. Não somente no número cabalístico que eu multiplico por um número e chega no número do concorrente. Tá? Nada contra o número cabalístico, mas com a estrutura de custos você vai ter maior controle do seu preço, maior liberdade para fazer políticas junto com a área comercial, entendendo o impacto na sua rentabilidade e principalmente por conta dessa mudança do cálculo do imposto, que antes era por dentro, que hoje é por dentro e depois vai ser por fora. Tá? Analisar DRE gerencial para entender o lucro do período. Então, essa DRE, você começa do macro, faz análises, comparações, identifica desvios e você aprofunda dentro das várias linhas da DRE. O que mais? Calcular e revisar indicadores chaves. Margem de contribuição. Pensem com carinho na margem de contribuição. Tá? É um indicador muito importante, um indicador que revela muitas coisas na hora que eu estou fazendo a gestão. Se eu aprofundar, eu faço um EBITDA. O EBITDA é muito bonito, muito moderno, né? Pode aprofundar nele, que é o lucro operacional da empresa antes de pagar os juros. E o ponto de equilíbrio. Avaliar o retorno sobre o investimento de projetos ou expansão em curso. Vai expandir um negócio? O negócio está crescendo, amém? Faz uma análise para ver a rentabilidade desse crescimento. Eu falei, vai comprar uma máquina, um equipamento, vai montar um segundo negócio, uma nova filial. Ou seja, eu estou expandindo, porque se eu estou aqui pequeno e eu quero crescer, eu tenho que investir em algum momento. Mas faz uma análise de rentabilidade desse investimento, para você entender a rentabilidade que isso vai impactar, porque investir exige dinheiro, seja capital próprio do banco, e o capital hoje está caro. Então faz uma análise se esse investimento paga esse dinheiro que você está pegando no banco, em quanto tempo se paga. Tá? É uma dica. Indicadores operacionais revisados em reunião mensal. Tem os indicadores, mas use os indicadores no seu dia a dia. E outra recomendação muito forte, como eu já falei, reuniões de apresentação do resultado com sócios e diretores. Tudo bem? Isso tudo para a gente chegar e falar o seguinte: gestão financeira não é planilha. É direção, disciplina e decisão. É a decisão de entender onde eu estou, o que eu preciso melhorar e fazer acontecer isso. Tudo bem? Então, gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, tá? Espero ter contribuído, nem que tenha sido um pouquinho aí com vocês, tá bom? Eu queria deixar esses 2 QR Codes aqui para vocês, tá bom? Aquele primeiro QR Code ali, vocês vão ser direcionados para um WhatsApp, tá bom? E aí, se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre finanças, tal, e até pela parceria aqui com a Associação Comercial, a gente pode conversar e, de repente, a gente fazer um diagnóstico gratuito para vocês, que são aqui da Associação Comercial. Então, entra no QR Code, deixa o nome de vocês, a empresa de vocês, que a gente entra em contato depois para bater um papo sobre um diagnóstico do negócio de vocês. E esse outro QR Code aqui
é um questionário para ver o perfil de vocês, né? O perfil comportamental de vocês em relação a decisões financeiras e comerciais. E aí depois sair ali um resultado mostrando qual que é o perfil de vocês com relação a decisões financeiras e comerciais. E, por fim, a gente deixa os nossos contatos. Esse aqui é meu telefone e meu WhatsApp, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato. Quiserem trocar mais figurinhas sobre o tema, ali é o site da nossa empresa e o Instagram também da nossa empresa. Tudo bem? Então, mais uma vez, muito obrigado e eu desejo muito sucesso a todos vocês. Eduardo, muito obrigada. Eu sei que no nosso cronograma estava até às 21h30, mas devido ao dia atípico, a gente vai tentar terminar antes, né? Eu sei que vocês já estão no ritmo do sextou, né? Mas ainda a gente está dentro do nosso horário e eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Dá tempo ainda de umas 2 perguntinhas. Se vocês quiserem aproveitar o momento, aproveitar essa mente brilhante para esclarecer, fiquem à vontade. Tudo certo? Tem uma dúvida, gente? Vamos lá. Eu acho que Fala está alto. acontecendo. A DRE gerencial, é melhor analisar ela por competência ou caixa? Depende de como você vai elaborar. Pelo fato dela ser gerencial, o ideal é você fazê-la por competência, tá? Mas o que acontece muitas vezes? A empresa, quando ela não tem uma contabilidade que gera as informações, geralmente você constrói até um certo ponto competência, vendas e custos, e aí as despesas do dia a dia, como basicamente são 30 dias de prazo médio de pagamento, você acaba usando caixa quando você não tem a contabilidade gerando essa informação. O ideal é a competência. Mas como é gerencial, você tem essa flexibilidade. Se eu não tenho as despesas contábeis, vamos dizer assim, eu uso aquilo que eu paguei no mês, que a distorção é muito pequena porque o prazo geralmente é 30 dias. Mas quando eu uso alguma variável na DRE gerencial que é caixa, sempre isso vai ser levado em consideração na hora da análise. Entendeu? Mais uma? Para a gente encerrar? Não? Tudo certo? Se ninguém tiver o DR, Então aproveita que dá tempo. ninguém quer perguntar, Certinho. split payment. Para uma empresa de varejo ali que é B2C. Ele já vai ser recolhido na hora que eu emitir o cupom fiscal, mesmo que eu esteja vendendo uma roupa, por exemplo? Então, as regras ainda da reforma tributária, especialmente o split payment, até na palestra da semana passada foi interessante que, conversando com os 2 palestrantes, você viu que eles ainda tinham divergências com relação à interpretação. Então, ainda a gente não sabe para que caminho vai. O que diz a legislação é que está caminhando para isso. O que vai se caminhar para isso. Né? A gente não sabe quando vai ser essa virada de chave para todos os negócios. Pelo que a gente vem acompanhando a partir de 2027, alguns setores ainda vão estar em teste, mas a ideia é que até o final de 2033 isso seja para todo mundo. Mas a ideia é essa. Pagou, o imposto já vai para o fisco. Então, são ainda, né, no momento da nota fiscal, evidentemente que aí seriam realmente coisas que aí o fisco vai ter que se preocupar, né? Apuração de final não vai deixar de existir. Não. Provavelmente se pagar em dinheiro você vai gerar um débito, enfim, a gente não sabe ainda, entende ainda como vai ser isso, mas de alguma forma o fisco vai arrumar um jeitinho para... Com certeza. Capaz até do fisco recolher antes da gente receber. Você vai dar 30 dias, faz a nota, você vai pagar na emissão da nota. Isso já acontece hoje. Já acontece. Exatamente. Bom, então, muito obrigada. Encerramos, Eduardo. Obrigada mais uma vez por todas as informações que foram transmitidas, pelo excelente conteúdo, né, que você transmitiu aqui para o pessoal. Obrigada pela sua disponibilidade. Agradecemos em nome do programa Empreender, da CIRP, mais uma vez, então, nosso palestrante oficialmente, a todos vocês pela presença.
ao patrocínio da Escola Cooperac, a Milena, da empresa Cabo e Canela, Pães de Mel. Muito obrigada a todos por esse tempo dedicado nesse dia. Quero reforçar com vocês as nossas redes sociais, tanto Empreender Assim quanto a CNP. Meninas, se vocês puderem esperar só mais um minutinho para a gente tirar a nossa foto, a gente posta nas nossas redes sociais, tá? A gente já vai encerrar. Caso alguém precise de certificado ou entre em contato com a gente, que a gente disponibiliza para vocês o material da palestra, certo? Desejo a todos uma ótima e abençoada noite, bom feriado, bom final de semana. Até a próxima, se Deus quiser. Eu vou pedir para vocês irem até aqui na frente para a gente oficializar a nossa foto, por favor. Muito obrigada.